brasileirinhos, estamos continuando a nossa série Encontros e hoje estamos com uma pessoa muito especial, a cineasta Mariana Caltabiano, uma pessoa cheia de realizações e ela é dona de um título inédito. Eu acho super legal esse tipo de coisa. A Mariana fez o primeiro filme 3D feito no Brasil, que é o Brasil Animado, que a gente já levou para Nova York e tem um sucesso muito grande. Mariana, conta pra gente como é que foi fazer esse filme, seu primeiro 3D, como é que foi isso? Felícia, foi um super aprendizado, muito bacana mesmo. E só para explicar um pouquinho, né, esse 3D que a gente fez é o 3D estereoscópico. Tá. Muita gente confunde com o 3D computação gráfica. Tá. O que é o 3D computação gráfica? Por exemplo, Toy Story. Tá. Né? O 3D estereoscópico é aquele que você vê com o óculos no cinema e tem a profundidade. E no caso do Brasil Animado, a gente misturou cenas reais com animação tradicional. Então foi uma experiência, em alguns momentos do filme você vê o personagem na Bahia, no cenário real, outros momentos eles estão só na animação, mas o tempo inteiro tem essa tecnologia da estereoscopia. Tá, e a história é do Estresse e do Relax, que saem pelo Brasil todo atrás do Jequitibá Rosa. Isso, que é a árvore mais antiga do Brasil. Aham. E aí, na verdade, o Relax, que é um diretor de cinema, o cara das ideias, ele está mais interessado em conhecer o Brasil e as coisas legais, divertidas do Brasil, do que na árvore em si. Uhum. O Estresse, por outro lado, que é um empresário paulistano e ele é meio pão duro, estressado, ele quer encontrar a árvore porque ele acha que vai ser um bom negócio, que ele vai poder vender camisetas, chaveirinhos e cobrar ingressos para as pessoas visitarem a árvore. Uhum. Então eles fazem essa busca e o público acaba conhecendo junto com os dois tudo que o Brasil tem de bom. E esse filme foi um pouco da viagem que eu gostaria de fazer com os meus filhos pelo Brasil. Tá. Então cada lugar desses que eu fui, eu pensava assim, o que eu vou contar para eles de legal sobre Foz do Iguaçu? O que tem aqui pra gente conhecer? O que tem de curiosidade? Tá. Aí em outro lugar, aqui, o que tem sobre a comida, sobre a música? Então o critério das escolhas, do que eu falei lá no filme, foi muito baseado nisso. E eu fiquei sabendo que seus filhos são uma fonte de inspiração muito grande, né? São, principalmente pro Gui Estopa, Tá. e pras tirinhas que eu tô fazendo agora também. Ah, sim, que o Gui e Estopa são dois personagens que a Mariana tem agora no Cartoon Network. Onde mais? Que No outros canais? Boomerang, no Tooncast e na TV Cultura. E a gente que mora no exterior pode assistir? Pode, iguinho.com.br. Ah, estão todos os Então episódios todos lá tem em português e espanhol. Ah, legal. Então, pra você que mora num país que também fala espanhol, pode chamar os seus amigos e assistir com eles. Eu soube que o seu filho até pediu direitos autorais, né? Porque tem muitas historinhas, assim, às vezes ele fala alguma coisa engraçada e isso me inspira e acaba virando uma tirinha. Tá. Né? E aí ele um dia vira pra mim e fala assim, você tá roubando. E aliás, o Gui é muito inspirado nele. Essa voz assim. Os direitos autorais da minha vida. Não, e é muito legal isso, né? Porque a criança é muito curiosa por natureza, ela tem umas tiradas, assim, ela vê o mundo de uma maneira muito bacana. E eu acho que, assim, várias mães, assim como eu, elas veem essas coisas acontecendo dentro da casa delas. Uhum. Então acaba tendo essa identificação com o personagem. É. Eu tô usando bastante a mãe do Gui nas histórias, porque é justamente isso, são situações nossas do dia a dia que acabam se transformando em tirinhas. E você é a mãe do Gui, então? Eu sou a mãe do Gui. Tem muito de você lá. Muito, muito. É claro que assim, a mãe do Gui no desenho ela é uma coisa bem caricata. Né? Mas com certeza ela, por exemplo, eles acham que a verdade, eles entendem bem mais de tecnologia do que eu. Né? Eles ficam assim, mas você não entende nada disso, de computador, esqueci Barnabé. Eles sabem que eu sou Barnabé. E aí na história, a mãe, até ela tem uma voz assim, que remete um pouco a isso. Então, É a língua nativa deles, né? A gente que é meio estrangeiro, né? Na tecnologia. Eles nasceram já. Os dedinhos prontos, assim, né? E engraçado porque muito de tecnologia tem aparecido agora favorecendo a educação, mas ainda tem muito debate, né? Será que
tudo tem que ser digital. A Mariana também é escritora, ela tem 5 livros. O que você acha? Todos os livros da biblioteca de uma criança devem ser digitais ou o papel ainda é... Eu acho que as duas coisas convivem super bem. Eu, pessoalmente, gosto bastante do livro impresso. Eu adoro, por exemplo, deitar à noite e ler, sabe, na cama. Acho muito gostoso. Passei esse hábito para os meus filhos também. Mas eu não sou contra ao digital, de forma alguma. Eu acho que no digital a gente tem a possibilidade de colocar os joguinhos educativos que são ligados ao livro, que são ligados ao desenho. É mais uma maneira de você chegar na criança, e com uma linguagem que ela gosta. Você pode ensinar o português através de um jogo. Claro, claro. É uma baita de uma ferramenta. Se souber como usar. Exato, se souber como usar. Qual é o tipo de negociação que você tem com seus filhos? Eles são um pouquinho maiores do que de repente os leitores. Agora eles estão já com a Isabela 14 e o Felipe com 12. E eu nunca proibi videogame, por exemplo, mas o que eu sempre tento passar para eles, assim, vocês têm que ter bom senso. Né? E para falar sobre isso, eu criei um episódio do Gui Estopa para mostrar o exagero, né? Então nessa historinha o Gui ele fica tão alucinado lá com videogame, jogando tantos dias seguidos, que ele não toma banho, ele não dorme, ele não escova os dentes, ele começa a virar um monstrinho, ele fica muito tempo naquela posição, ele vira um monstrinho, fica tudo torto. E quando ele se olha no espelho ele nem se reconhece mais. Então é o tipo da história que a criança ela assiste, ela dá risada. E ela, entendi, eu não vou exagerar assim, igual entendi. Ela começa a pensar no meio termo. Acho que é o que as mães gostariam de passar para os filhos. Porque também não adianta se chegar e proibir. Eu acho que vários jogos até, eles podem ser bastante educativos. Mesmo esses super modernos do PlayStation. Por exemplo, o meu filho, quando chegou em Nova York pela primeira vez, ele reconheceu vários lugares da cidade, por causa de um jogo. Olha. Então ele sabia dizer que a Quinta Avenida para que lado que tá, porque ele lembrava do jogo. Olha só que legal. Entendeu? Então assim, tem coisa muito bacana. Tem, é só você saber aproveitar. Eu acho que a criança ela tem mais facilidade de assimilar uma informação quando ela se diverte com aquilo. Então, por exemplo, toda a série de Gui Estopa Natureza, eu usei imagens de como a criança imagina como é alguma coisa. Então, por exemplo, o Gui fala, ele imagina como que é uma raia-ferrão, uma raia que existe. Na imaginação do Gui, uma raia-ferrão, ela tem aquelas listras amarelas e pretas, como uma abelha. Aí a criança já se identifica porque ela também imaginaria que uma raia-ferrão é assim. E aí depois na sequência a gente fala, não é assim, na verdade a raia-ferrão é assim. Então esse tipo de coisa e o visual, né? Por exemplo, o Brasil Animado, que a gente ensina história e geografia, o visual ele ajuda muito você a entender, assimilar uma informação. E o visual caricaturizado ainda mais. Fica mais divertido, fica mais leve. Então, um dos melhores feedbacks que eu tive em relação a esse filme, a gente fez uma exibição no Clube Pinheiros para os atletas, e alguns até mais velhos, assim, que nem eram público, né? Um menino de 15 anos, por exemplo, que estuda em escola pública, e ele falou assim, nossa, eu já tinha aprendido várias vezes sobre a Inconfidência Mineira, mas é a primeira vez que eu entendo. Aí, ó, tá vendo? Por que ele entendeu? Porque ele viu os desenhos, ele viu a história, não eram só palavras soltas que ele decorou. Isso é super importante. Então na hora que ele entrou naquela história e aquilo ali fixou na cabeça dele. Exato. Uma coisa que eu gosto muito, assim, que eles fazem nos Estados Unidos, por exemplo, alguns livros, tem alguns livros de arte, não sei se você conhece. Então, por exemplo, tem um que fala sobre Salvador Dalí. E os exemplos que eles usam, conta lá que o Salvador Dalí, como ele teve a ideia para fazer aquele relógio derretendo. Você sabe como foi a ideia? Ele estava um dia comendo um queijo camembert, que é aquele queijo que derrete. E aí ele pensou, nossa, seria muito legal se desenhasse um relógio como se fosse esse queijo derretendo. Eu nunca mais vou esquecer dessa informação na minha vida. Entendeu? Que até introduz o que
está por trás daquela obra, né? Exato! Então é isso, você trazer para a realidade da pessoa algumas informações, você associar com outras coisas. Exato. Isso que ajuda no aprendizado. Com certeza. Mariana, muito obrigada. Obrigada eu. Espero que vocês possam ficar ligadinhos então no blog Brasileirinhos, vai ter muita Mariana para tudo. Tchau, tchau. Tchau.